Fala, povo de Deus! E aí, firme e forte? Glória a Deus, que maravilha, muito bom estarmos juntos, viu, irmão? Estamos dando prosseguimento aqui ao capítulo 6, hoje é o vídeo 2 e esse vídeo aqui, meu amigo, tem muita coisa boa pra gente ver. Se eu fosse você, eu parava tudo que você está fazendo agora mesmo para poder acompanhar. Não somente olhando na tela, acompanhando os versículos, como também ouvindo, né, tudo aquilo que Deus tem para falar com você agora mesmo. Eu espero de alguma forma estar acrescentando algo na sua vida por meio dessa série de mensagens, porque esse livro aqui, ó, ele veio mesmo para revolucionar a sua vida e fazer você conhecido como alguém que anda em amor, alguém que anda em um caminho de triunfo, como a própria Bíblia diz, o caminho sobremodo excelente, né, irmão? O Amor, o Caminho para a Vitória, ou Amor, o Caminho para a Vitória, é mesmo um livro de cabeceira, e se eu fosse você, não perdia a oportunidade de comprar esse livro. O link está aqui na descrição, e como eu tenho falado em todos os vídeos, eu não ganho nada com essa indicação, a não ser o seu crescimento, o seu avanço e o seu progresso. Amém, querido? Que maravilha. Então, se você não se inscreveu no meu canal ainda, está perdendo tempo, amém? Se inscreva, ative as notificações, se você gostar, no final, deixa aí o seu gostei, para que assim possamos alcançar a vida de mais e mais pessoas com a palavra da fé que nós estamos pregando aqui. Afinal de contas, é muito importante evangelizar, compartilhar esse conteúdo, esse vídeo com alguém que você ama, rapaz, certamente vai fazer a vida dessa pessoa mudar. Inclusive aquelas pessoas que você não amava, mas porque começou a acompanhar essa série aqui, mudou de ideia, mudou de projeto, mudou de forma, né? Então agora você passou a amar, passou a perdoar, andar em amor. Então envie também esses vídeos para essas pessoas, para que elas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Amém, querido? Então, sem muita demora, vamos aqui ver o que nós vamos encontrar nesse vídeo de hoje, amém? Antes de mais nada, uma breve revisão sobre o que nós vimos no vídeo de ontem, né? Se você não assistiu o vídeo de ontem, pelo amor de Deus, pause agora mesmo esse vídeo, vai lá no meu canal, acessa a playlist e acompanha o vídeo 1 do capítulo 6, amém? No vídeo 1 nós vimos andar em amor é a base da saúde divina. Vimos também um pouco ontem sobre um coração reto recebe de Deus e também vimos também os efeitos da animosidade. Se você quer saber o que significa cada um desses três tópicos aí, volta lá e acompanha, tá certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre você ama seu irmão? Olha aí uma grande pergunta, né? E o irmão não é só aquele da igreja não, irmão. É justamente as pessoas que fazem parte do nosso convívio, né? Irmãos de sangue. Tem muita gente que tem raiva do irmão, raiva da irmã, raiva do pai, da mãe, da madrasta, como eu falava ontem, né? Da sogra. Hoje nós vamos ver um testemunho aqui, ó. O tópico 5 ali, se você observar, aqui do vídeo 2, nós vamos falar sobre uma mulher que odiava a sogra. Tem muita gente, irmão, cá pra nós, viu? Cá pra nós. Tem muita gente que odeia a sogra e isso é um problema. É isso aí. E hoje, para finalizar, nós vamos ver um pouquinho sobre tirarei do vosso meio as enfermidades. Vamos ver um pouco sobre a promessa que o Senhor deixou escrita na sua palavra sobre esse assunto tão importante, tá? Outra coisa, nós vamos ver no vídeo de amanhã, ainda somente antecipando para você, o número dos teus dias cumprirei, é um dos tópicos que o irmão compartilha aqui no capítulo 6, né? Como prolongar a sua vida e também, pais, andem em amor com os seus filhos. Vamos lá, antes de mais nada, quero pedir a você, para você ficar atento naquilo que nós vamos ver hoje, porque olha, eu vou compartilhar aqui o testemunho na tela contigo dessa mulher aqui que odiava a sogra, tá? Então, sem demora, lhe pergunto, você ama seu irmão? Você ama as pessoas que fazem parte da sua vida? Né? O amor na sua vida tem sido uma evidência de que Deus está presente na sua vida. Se você não ama, se você tem problemas com isso, eu quero lhe dizer uma coisa, irmão. O amor é de fato a prova, né, concreta, a prova visível, a prova tangível, né, de que nós conhecemos e permanecemos em Deus. Se você não tem andado em amor, eu quero dizer a você, essa é uma evidência visível de que você provavelmente não está permanecendo em Deus. Porque quem anda em amor evidencia publicamente que permanece em Deus e que o poder de Deus, o agir de Deus está operando por meio da sua vida. Agora, como é que nós vamos ver e saber entender se alguém está amando os irmãos?
Não é pela evidência física, não é pela evidência visível, não é porque essa pessoa não carrega mágoa, nem rancor, nem nada disso. Rapaz, eu estou sendo até redundante nessa fala aqui. Mas é justamente sobre isso que o livro aborda praticamente em todo o contexto aqui, né? Toda a retórica do livro, todo o conteúdo do livro gira em torno, irmão, da gente entender, né, que a fé cristã, ela de fato declara o amor de Deus por onde passa. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, o ódio ao próximo é justamente, irmão, aquilo que denuncia que você está distante dos padrões de Deus e distante das Escrituras, amém? O amor não é apenas um sentimento, como eu tenho falado aqui em todos os vídeos, é ação. É fruto do Espírito rendido à palavra e ao Senhor. O amor, ele é o fruto do Espírito, ele precisa ser evidenciado. Veja, por exemplo, o que diz aqui em 1 João, capítulo 4, no verso 16. Abra comigo aí a sua Bíblia. Olhe para a tela aí, se você não está com a sua Bíblia aí próximo, sei lá. Primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 16. Vamos aqui rapidamente para a gente abrir aqui. Aleluia, eu vi gente aí reclamando que eu tive vídeo rápido. Oh, aleluia. Vamos lá, eu vi os comentários aí. Esse vídeo aqui foi muito rápido. Vamos ver se a gente faz um vídeo de 50 minutos hoje, né? Eita, meu amigo. Vou fazer um pouquinho menos, amém? Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 4, e no verso 16. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja aí, ó. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos, olha aí, ó, no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja a importância aqui, irmãos. A palavra do Senhor diz que assim como ele é, nós somos. Então, nós fomos chamados de fato para amar os nossos irmãos. Eu quero que você se pergunte agora mesmo, né, as suas ações, né? Se pergunte assim, as minhas ações, elas de fato demonstram o amor pelas pessoas que eu vejo, que eu convivo no dia a dia, ou as minhas ações e falas, elas estão distantes disso, né? Se pergunte agora mesmo, irmão, porque eu vou te falar, as suas ações, sua fala, a sua forma de se comportar, tudo isso vai de fato demonstrar se você está andando em amor ou não. Transforme, irmão, transforme o amor que você tem em atos concretos. O que significa isso, pastor? Significa dizer que eu vou visitar o doente, né? Eu vou, por exemplo, ajudar as pessoas, não somente de palavra, mas também na prática. Eu vou orar, eu vou interceder pelas pessoas, mas isso, irmão, não é somente da boca para fora. Quem ama, segundo a Bíblia, não é alguém simplesmente que ama da boca para fora. O amor para com os irmãos deve ser demonstrado por meio de boas ações. Olha aí que ponto interessante, né? Que ponto importante. Então, se você ama e você não demonstra isso, se você ama e você não pronuncia isso, não age, se as suas ações não acompanham a sua fala, então tem alguma coisa errada, não é? Então, o dia da gente mudar não é segunda-feira, não é quarta, não é sexta, não é no próximo domingo. Não, irmão, o dia da gente mudar é hoje. É agora, amém? Então, eu lhe pergunto, para a gente finalizar esse tópico aqui, você tem amado os seus irmãos? Aleluia, oh aleluia. Vamos para o próximo ponto aqui, para a gente não deixar passar aqui esse capítulo 6, amém? A gente vai falar agora no tópico que ele fala sobre a mulher que dizia, odeio a minha sogra. E com isso eu quero compartilhar com você aqui a tela, um trecho do livro aqui que eu compartilhei aqui, ó. Olha aí o que diz, ó. Ele até compartilhou aqui, ó, nesse tópico aqui, eu odeio a minha sogra. Deixa eu só pegar aqui o aplicativo. Acabei simplesmente saindo aqui. Vamos lá. Veja aí ele falando, né, como tópico aqui, a mulher disse, odeio a minha sogra. Se você olhar aqui, por exemplo, no meio aqui, nessa parte aqui, ó, ele diz assim, ó, disse, foi isso mesmo. Vamos lá.
Cadê? Ah, tá aqui, ó. A mulher disse-me, irmão Reagan, hoje você citou as escrituras em 1 João capítulo 3 e no verso 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é necessário, é assassino. Desculpa, vamos lá. Vou ler de novo, tá? Hoje você citou as escrituras em 1 João 3,15, que diz, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Veja o verso aqui que o irmão Reagan cita aqui nesse contexto, tá? 1 João 3,15, que diz o quê? Diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Meu Deus do céu. Então eu percebo, irmão, que tem muito assassino na igreja. Tem, porque eu sei que tem. Eu sei que tem muita gente que anda odiando as pessoas, que anda odiando os irmãos. Ai, tá vendo aquela irmã? Eu não vou com a cara dela. Vixe, eu odeio aquela irmã. Eu odeio aquele irmão. Pois é, a Bíblia chama você de assassino. Então, abra do olho, né? Como dizia minha avó. Amém? Disse, foi isso mesmo. Assumo toda a responsabilidade, respondeu o irmão Reagan. Quando citei aquele versículo, o Espírito de Deus inspirou-me a acrescentar. Isso inclui também a sogra. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Ela disse, mas eu odeio a minha sogra. Eis uma pastora ordenada dizendo que não suportava a sogra. Respondi, se for assim, a Bíblia diz que você é assassina e não tem a vida eterna habitando em seu ser. Deus não mandaria amar o seu irmão, e isso inclui a sua sogra, se fosse impossível fazer assim. A gente observa aqui, irmão, no decorrer dessa história aqui, desse testemunho, né? O irmão Reagan, ele começa a questionar. Ele começa a trazer luz ao entendimento daquela mulher que, muito embora fosse uma nova criatura, fosse uma crente, era uma pastora, não é? Ela simplesmente carregava consigo o sentimento de ódio com relação àquela sogra. Se a gente for olhar aqui a história, o irmão Reagan deixa claro aqui que o espírito daquela mulher era recriado. No seu espírito, ela não queria de fato odiar aquela sogra, mas ela estava entregando-se a pensamentos carnais e a atitudes carnais. Então, não é assim que muitas vezes a gente tem agindo com atitudes carnais? Então, vamos lá. Veja, por exemplo, o que ele diz aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Por isso eu lhe disse, daqui em diante, vamos continuar lendo, olhe para a tela aí, ó. Por isso eu lhe disse, olhe diretamente nos meus olhos e repita, odeio a minha sogra. Ao mesmo tempo, verifique se sente o que sente em seu espírito. A Bíblia não declarou que o amor divino foi derramado na nossa cabeça, mas que foi colocado no nosso coração ou espírito. Foi por esse motivo que mandei verificar no seu espírito. Olhou para mim, do outro lado da mesa, declarou, odeio a minha sogra. Perguntei, quando disse isso, o que sentiu? Aí ela respondeu, né? Há em meu espírito algo me incomodando. Disse, sei disso. Trata-se do amor de Deus tentando captar a sua atenção. Então vamos lá, voltar aqui para a gente entender aqui um pouco desse testemunho. Conforme eu disse a vocês, no vídeo anterior, que eu ia compartilhar aqui, não é, testemunho aqui nesse vídeo, e eu acho muito importante, irmão, porque olha, essa mulher aqui, ela simplesmente dizia que odiava, mas dentro dela ela sentia um incômodo. Dentro dela ela percebia que tinha algo ali que estava raspando, que estava arranhando. E sabe, se você que me acompanha agora, você que já entregou a sua vida a Cristo, você que tem seu espírito recriado, né? Se você na hora que diz que odeia alguém, olhar mesmo para dentro de você, você vai perceber que tem lá um indicativo, uma luz vermelha acendendo, que de fato está demonstrando que você está andando errado. Amém, querido? Quem é crente, quem já foi recriado, quem anda na palavra, quem já tem o Espírito de Deus dentro, não tem como andar em ódio, queridos. Não tem como odiar as pessoas. Por quê? Porque o ódio não vem de Deus. O ódio não vem de Deus. Então, quando eu olho aqui para o testemunho dessa mulher, o que eu percebo, irmão? Eu percebo que muitas vezes a gente anda usando palavras fortes, palavras ofensivas, sem perceber o impacto espiritual que essas palavras acabam fazendo, não é? Às vezes você dizer que odeia alguém, né? Eu odeio fulano de tal, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Rapaz, tira essa palavra odiar do teu vocabulário. Por quê, pastor? Porque isso não faz parte mais do teu vocabulário. O ódio não vem de Deus.
Ódio, irmão, não faz mais parte da sua vida. Então você pode não gostar de uma comida, você pode não gostar de algo, não é? Você pode, de alguma forma, ter um pensamento sobre alguém, mas a palavra odiar é muito forte, não é? Então eu percebo, irmão, que esse texto aqui, esse testemunho aqui, ele deixa muito claro que existem muitos cristãos que eles acabam andando fora da palavra, por quê? Porque estão dando vazão a sentimentos carnais, estão dando vazão a pensamentos carnais, irmão. E eu vou te falar, a gente precisa mesmo exercitar o amor. O amor, irmão, eu vou te falar, ele exige mesmo uma decisão e uma ação. Não é baseado em sentimento, porque eu vou te falar, irmão, que sentimento há em você amar o seu inimigo? Não há nenhum sentimento, mas a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos, imagina a minha sogra. Imagina alguém que faz parte do meu convívio, não é? Sei lá o que pode ser. Tem gente, eu estou percebendo, sabe aqui no meu espírito agora? Eu estou percebendo pessoas que estão com desavenças familiares. Pessoas que estão com problemas com familiares, sabe, que dizem que odeiam, já mandaram mensagem, já mandaram o que você imaginar para detonar e, sabe, irmão, dentro de você. Certamente é uma nota de Deus para você frear esse tipo de sentimento, esse tipo de ação, para você não viver mais isso. Amém, queridos? Se você olhar para esse testemunho dessa mulher, para a gente fechar esse ponto aqui, você vai ver que até mesmo a filha dela começou a desenvolver epilepsia. A filha dela começou a ter problemas mentais. Sabe por quê? Como um reflexo de um ambiente de ódio dentro de casa. Ela conta a história aqui, irmão, que lá na frente, quando o irmão rei começa a confrontar ela se arrepende, ela pede perdão ao Senhor, ela marca um encontro, né, com a família, inclusive com a sogra, mas ali depois a filha dela continua doente, até o momento em que ela se posiciona em Deus para mudar essa realidade. Então pode ser, querido, que você esteja até mesmo afetando a vida de pessoas que estão ao seu redor, porque dentro de você existem atitudes e palavras de ódio. Então, se eu fosse você, eu mudaria esse posicionamento agora mesmo, amém? Cuidado, porque isso pode trazer morte para a sua vida. E eu quero te recomendar aqui para a gente fechar esse ponto aqui, tá? Quando surgir algum tipo de aversão a alguém, pratique com essa pessoa atos de bondade, faça isso, amém? Atos intencionais, sei lá, liga, convida, diz palavras de bênção. Ah, pastor, eu não quero. Ei, mas você não anda por aquilo que você quer. Você anda pela palavra, você anda pela fé. Amém, querido? Então, fechando aqui esse ponto, vamos aqui para o último ponto aqui do capítulo 6, vídeo 2, né? É tanta informação que às vezes tem que dar para não se perder. Aleluia! E ali o ponto número 6 aqui, né? Ou seja, o terceiro ponto do vídeo 2, né? Tirarei do vosso meio as enfermidades. Sabe que esse contexto aqui é de fato uma promessa do Senhor. Há uma promessa lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, irmão, que Deus nos promete, ou prometeu livrar o povo de Israel das enfermidades, né? Se eles vivessem uma vida de obediência. Agora, eu quero lembrar a você, irmão, que a nova aliança, a aliança que nós estamos inseridos hoje, ela é superior à antiga aliança e contém promessas mais ampliadas. No entanto, todas as promessas que nós vemos no Antigo Testamento, elas servem para cada um de nós hoje. Por quê? Porque por meio de Jesus, nós recebemos, nós obtivemos a concretização plena de cada uma dessas promessas do Antigo Testamento. Então vamos lá. Vamos lá, eu quero abrir com você aqui em Êxodo 15, 26. Olhe para a tela aqui. Êxodo, capítulo 15, lá no Antigo Testamento. E no verso 26. Vamos lá, presta atenção aí na tela, tá? O Senhor diz assim, ó. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto, olha aí, ó, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara.
Dois pontos importantes aqui eu quero que você perceba, tá certo? Para a gente fechar aqui esse assunto, tá? O primeiro deles é que a Bíblia diz, né? Se você olhar aqui, o Senhor fala aqui sobre guardar ou dar ouvido e guardar os mandamentos e estatutos. Eu quero lembrar a você que nós já lemos lá em Gálatas, logo no comecinho do vídeo aqui, né? Nós já lemos que o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu andar em amor, automaticamente eu vou estar cumprindo toda a lei. Então, esse texto aqui, eu poderia resumir ele, dizer para você aqui, ó, se atentamente você andar em amor, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Então, se você perceber aqui, toda a parte A do verso, ó, vou até sublinhar para você ver aqui, ó, toda a parte A do verso aqui, se ouvires atento a voz do teu Deus e fizeres o que é reto dentro dos teus olhos e deres ouvidos aos teus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, o que significa isso aqui? Andar em amor, andar na palavra. Então, a pessoa que anda em amor e anda na palavra, automaticamente nenhuma enfermidade virá sobre ti. Esse aqui é o primeiro ponto, tá certo? Qual é o segundo ponto, pastor? O segundo ponto é que esse mesmo verso, ele fala assim, ó, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja que essa informação aqui, ela pode trazer até uma certa confusão para muita gente. Por quê? Porque veja que se a gente não entender o que Deus quis falar aqui, a gente vai ficar pensando que Deus é um que age de duas formas diferentes. Porque o verso fala aqui, ó, das que enviei sobre os egípcios. Então Deus, segundo essa tradução aqui, está dizendo que ele envia as enfermidades. Mas a própria Bíblia diz também que ele é o Deus que te sara. Então eu lhe pergunto, quem mesmo é Deus? Aquele que envia enfermidade ou aquele que sara? Tic-tac, tic-tac. Então perceba algo aqui, irmão. Uma das coisas que a gente pode testificar para você é que nessas traduções que nós temos hoje, né, os tradutores eles não observaram a tradução do verbo no modo causativo, né, ou no modo permissivo. Aqui, se você olhar, a tradução, ela traz ou atribui ao Senhor que Deus foi o causador da enfermidade. Mas originalmente isso aqui não foi escrito assim, tá? Originalmente isso aqui foi escrito no sentido permissivo. O que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que Deus, porque aquela pessoa não observou a sua palavra, não observou os seus estatutos, não foi obediente, aquela pessoa saiu da posição e aí houve ali uma permissão de Deus para que a enfermidade viesse sobre ela. Permitir é diferente de causar. Amém? Se você olhar, por exemplo, existem inúmeros momentos na Bíblia que pessoas foram desobedientes a Deus e porque elas foram desobedientes ao Senhor, elas acabaram colhendo do fruto da sua desobediência. Primeiro exemplo, Adão. Foi da vontade de Deus que Adão fosse desobediente? É claro que não. É claro que não. No entanto, porque ele desobedeceu, ele colheu do fruto da desobediência. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é a permissão. A permissão não é a vontade. Andar na permissão não é andar na perfeita vontade de Deus. Amém? O que eu quero que você perceba aqui é que o verso fala, de fato, que Deus, ele é aquele que sara e não aquele que coloca doença, tá certo? Então fique muito atento com relação a esse ponto aqui, tá? Doença na Bíblia, sempre, sempre, sempre. Vou até olhar para você aqui, ó, mais diretamente, para a gente finalizar esse vídeo aqui, ó. Doenças na Bíblia, sempre, 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 elas serão resultados de brechas abertas. É claro, irmão, que existem doenças que vão vir por conta de questões de ordem espiritual, vão vir doenças, por exemplo, por conta de você não estar observando, né, a boa alimentação, não estar fazendo exercício físico, amém? Isso aí é um outro ponto. Mas se você olhar na Bíblia, sempre onde há uma brecha espiritual, há ali uma possibilidade de doenças se manifestarem. Então eu quero que você perceba aqui, irmão, o que a Bíblia fala de fato, né? Que a promessa de Deus, oh glória a Deus, então eu quero lembrar a você, tá?
que a promessa mesmo de Êxodo aqui para cada um de nós, né? Que somos não servos, porque naquela época o povo de Israel ele era servo, não era filho. Filhos somos nós é que somos filhos de fato, né? A promessa que Deus deixou a cada um de nós é que a gente ande em plenitude de vida. Como está escrito lá, por exemplo, lá em João 10:10, né? Diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. O Senhor diz, porém, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse verbo aqui de Êxodo não está no sentido causativo, e sim no sentido permissivo, tá certo? Então, aprendeu aí? Glória a Deus. Então, quando ele fala aqui, para a gente fechar aqui esse assunto, ó, voltando aqui, ó, no tópico 6 aqui, né, que é o terceiro ponto do vídeo 2, né, tirarei do vosso meio as enfermidades, ele está justamente lembrando das promessas que Deus tem no Antigo Testamento, mas trazendo para a gente hoje aqui que de fato nós podemos andar em plenitude e em saúde divina se a gente andar em amor. Deus desde o começo quis seu povo andar à saúde e não é diferente no tempo de hoje. Desobedecer, irmãos, é atitude, é ação que vai fazer parte do seu livre-arbítrio, que você vai trazer dano para a sua vida. Mas obediência, andar em amor, andar na palavra, certamente trará para você, sabe, benefícios eternos e duradouros. Amém? Então, só para finalizar aqui, tem um verso aqui em Atos 10:38. Aleluia! Glória a Deus. Esse verso aqui é muito bom, viu, irmão? Atos 10:38, olha o que diz aqui, ó. Veja como é interessante aqui a percepção do Novo Testamento com relação ao propósito de Deus e do próprio Jesus, né? Como Deus ungiu, olha aí na sua tela, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja 2 pontos aqui. Primeiro, Deus unge Jesus para quê? Não foi para curar e libertar? Então veja, irmão, se Deus unge Jesus para curar e libertar, por que é que Deus iria andar colocando doença em alguém? Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Ponto número 2 aqui, ó. Veja que a própria Bíblia fala que quem oprime e coloca doença é o diabo e não Deus. Então, somente aqui a gente já percebe, queridos, qual é a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Então entenda, para a gente finalizar aqui esse vídeo, hoje eu vou orar por você, porque nos últimos 2 vídeos eu esqueci, mas hoje eu oro, amém? Então entenda aqui, para a gente fechar aqui esse assunto aqui muito importante, tá? Eu quero que você perceba que a responsabilidade de cultivar o amor e andar em amor, andar em perdão, andar em paz com todo mundo, não é de Deus, é sua, é minha. Somos nós quem vamos colocar essa atitude, esse ato, né, essa ação de andar em amor em prática. E Deus já nos deu total condição da gente fazer isso em todo o tempo, tá certo? Então, quem anda em amor, cumpre a lei do Antigo Testamento. Amém, querido? Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero te render graça nesse momento, Pai, pela vida de cada um daqueles que me assistem nesse momento. Eu te rendo graça, Pai, porque tenho convicção de que a tua palavra está sendo pregada e que certamente, Pai, vai promover libertação. Eu oro, Pai, por aquelas pessoas que estão com dificuldade de liberar perdão. Pessoas que estão com dificuldade, Pai, de abrir a boca e liberar pessoas, Pai, que fizeram mal a elas no passado ou até mesmo no momento presente. Eu oro, Pai, para que venha uma força de atitude, mas não somente uma força de atitude, Pai, mas um pegar junto, Pai, do Teu Espírito, para que essa pessoa, Pai, possa de fato colocar o amor e o perdão em prática. Eu oro por cada homem, cada mulher, jovem, criança, adolescente que me acompanha agora, Pai, e eu declaro o poder de Deus agindo, Pai, na vida dessa pessoa para trazê-la para a dimensão e para o lugar onde o Senhor quer que ele esteja. Eu oro por eles e eu abençoo nesse momento a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.